Pastor Cláudio Duarte foi muito criticado por seus seguidores por ter tocado no assunto da traição da sua esposa em podcast. Que foi a respeito de uma traição, né, que houve, e embora tenha sido uma traição... Volta a circular nas redes sociais uma mensagem antiga do pastor Cláudio Duarte falando sobre o homem banana. E as pessoas estão dizendo que esse homem é ele. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Um episódio do podcast Pode Riso do pastor Cláudio Duarte pode custar o seu casamento, pois viralizou na internet vários cortes deste episódio e um deles fala sobre a traição da esposa a Cláudio Duarte. Já teve alguma história, alguma situação que te aborreceu, que você ficou chateada com alguma história que eu contei? Bom, já teve sim, que foi a respeito que ele fala de como liberar perdão, né? Que foi uma coisa assim que foi a respeito de uma traição, né? Que houve, e embora tenha sido uma traição, mas eu não considero tanto porque nós não éramos casados. Então as pessoas, elas vêm me procurar e elas falam a respeito disso como se do tipo assim, poxa, você já era casada com ele, e não era. Na época até foi uma luta, né? Você lembra que ele colocava essa questão assim, do tipo, não queria ficar noivo porque falava que era bambolê de otário, não queria compromisso, mas ao mesmo tempo falava que já sentia que eu era a mulher da vida dele, que eu era a pessoa com quem ele iria passar o resto da vida, então ele já se sentia casado, mas engraçado que nunca me comunicou isso. Então isso foi uma das coisas assim que me chateou bastante, mas olhando também por outro lado, houve sim um erro da minha parte, mas eu acho que isso aí seria um outro podcast, né? Porque tantas pessoas passam por isso e eu acho que valeria a pena falar mais sobre isso numa outra ocasião. Já viu que eu estou auto me convidando. Tá certo. Bom, vamos lá, então vamos trocar aqui a pergunta. Dentre essas histórias que eu já contei a nosso respeito, algumas, como você narrou agora, criou algum desconforto entre a gente, mas qual das histórias que eu já contei que você, ao ouvir, riu de si mesmo, lembrou de tudo que aconteceu, certo? Tem algum momento, alguma história, né, de tantas histórias que eu já contei a nosso respeito, que você, ao ouvir ou ao ver o vídeo, alguém te enviar, você riu novamente ou talvez riu pela primeira vez? Consegue lembrar? Bom, tem uma música do Raul Seixas, se não me falha a memória, que nós somos uma metamorfose. A nota de 1 a 10 para Cláudio Duarte como marido, companheiro, parceiro. Marido eu daria 9. Tá. Uma nota para pai. Pai eu daria 5. 5. Uma nota para sexo. Uma nota para avô. Uma nota para gestor, administrador. Algumas coisas que me interessam, né? Que eu tenho que fazer perguntas que são importantes. Não, mas aí você pode fazer perguntas que é para tua mudança? É para minha mudança. Então beleza. Certo, é só para que eu possa... eu falo mesmo. Mas é isso aí, é isso aí. A proposta é essa. Não é só para as pessoas entenderem que pessoas têm vários pontos fortes, pessoas têm pontos fracos, ok? Então, a proposta é essa. É criar uma linha verdadeira. Uhum. Não é fazer uma pergunta que esteja algo combinado. Tanto é que eu fiz questão de não tratar de nenhuma pergunta, nenhum assunto
antes dela vir para cá. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos pela primeira vez. Então, aí se você quer mudança, você fez essas perguntas porque quer mudança, eu acho que seria legal você falar assim, qual conselho você me daria? Então, boa! Vamos lá, esse troço é perigoso, mas vamos embora. Bom, vamos lá, a nota mais baixa que eu ganhei foi de pai, tá certo? E eu acho meio injusto em algumas coisas, certo? Em outras eu acho que tem razão. Então qual conselho você me daria para eu subir, certo? O conceito, porque eu criei 2 filhos, que fique claro, deixa eu falar aqui em minha defesa. Criei 2 filhos muito bem sucedidos, graças a Deus. Homens honrados, decentes. O meu mais velho está até participando aqui da gravação, tem 2 filhos. E mulher tem uma praga de uma palavra que eu não sei o que é isso. Apoio. Eu já achei até que ela tinha algum defeito, que ela precisava de uma bengala, que eu nunca vi uma mulher gostar tanto de apoio. Mas eu entendo que em muitas áreas, em muitos momentos, eu poderia ter oferecido mais coisas, então eu acho que vale a dica. Bom, numa de suas mensagens eu ouvi algo que eu achei muito interessante, não sei se você ouviu de um outro pregador e replicou ou se realmente foi uma revelação, a respeito da mulher com fluxo de sangue, que ela primeiro precisou ser curada para depois Jesus chegar até a jovem, né, a menina, e curar a menina. Então hoje em dia eu vejo a nossa geração pecando muito com essa geração mais nova, porque impõe muitas coisas e dizem muitas coisas para eles do tipo assim, olha, eu estou te dando mais do que eu recebi. Então eu acho isso humilhante no extremo, porque eu vejo hoje que a gente pode andar com essa geração e trocar informações com essa geração. Então eu te dei a nota 5 porque você tem dentro de casa 2 homens de bem, você tem dentro de casa 2 homens super inteligentes, 2 homens que podem fazer com que esse nome Cláudio Duarte ainda dure mais um pouco. Aí eu vou lembrar daquela canção, Ainda Tem Lenha para Queimar. Eu olho para você, eu vejo, embora eu e você já estamos falando assim, vamos pisar no freio, vamos diminuir mais o ritmo, a gente quer dormir mais um pouco, a gente quer fazer outras coisas ou ficar sem fazer nada, mas ainda existe lenha para queimar. Então eu acho que essa nova geração, eles carregam algo muito importante, que a nossa geração não está conseguindo entender, não está acessando, está desperdiçando, e eu gostaria de ver o Cláudio Duarte dar um stop e analisar, sabe, ir para uma roda de jovens, ouvir a ideia deles, aprender um pouco com eles, porque foi através do nosso casamento que muitas vidas foram restauradas. Então, a partir do momento que você senta com essa juventude, que você começa a ouvir o que eles têm para dizer, começa a entender como é que a cabeça deles está funcionando, porque as coisas mudaram muito de um tempo para cá, não sei se foi de uns 10 anos para cá, eu já não entendo mais nada, eu fico assim, meu Deus, como é que tudo mudou tão de repente? Muitos não conheciam a esposa do pastor Cláudio Duarte, e esse episódio de podcast só mostrou o quanto é difícil a convivência com ela. Nesse trecho de mensagem do pastor Cláudio Duarte, ele conta justamente um dia a qual ele foi para a igreja com a sua esposa, e na hora de ir embora, no finalzinho do culto, ela simplesmente virou as costas e foi para casa sem avisar ninguém. Confira. Ela falou comigo, Cláudio, eu vou com você para a igreja. Falei, vamos embora, vamos num carro só. Fomos para a igreja. Estava acabando o culto, ela levantou, saiu. Eu pensei que fosse para o gabinete. Acabou o culto, eu fui para o hall e alguém me perguntou, pastor, cadê a pastora? Eu falei, eu acho que está no gabinete. Um obreiro falou assim, não, ela foi embora. Eu falei, não foi? Não pode ter ido, ela veio comigo. Há um protocolo em quem sai junto. Se for embora, pelo menos avisa. Pois ela não avisou. Ali eu já fiquei chateado, fiquei aborrecido. Fiquei porque eu não sou de ferro. Tá certo? Tinha nada a ver com dinheiro, era emoção. É disso que eu tô falando. Fui pra casa uma férias, eu tava querendo briga.
Eu sou franco com você, eu estava querendo. Falei, Senhor. Quando eu cheguei, que se eu subir a escada, ela estava deitadinha vendo televisão, estava com a mão assim, pastor. Era só matar. Ela já estava na posição do sepultamento, certo? Era só matar. Eu estava uma fera. Mas aí falar para os outros é fácil, difícil é botar em prática na sua vida, né? Aí eu respirei fundo, recolhi o restante dos cacos e falei, querida, a quem você avisou para me falar que você veio embora? Ela falou, ninguém, Cláudio. Quando ela falou ninguém, aí eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor, por que me desamparaste? Aí eu fui andando assim, em direção ao banheiro, e conversando comigo mesmo, esperando aquele ápice passar. E eu não sei como é que eu reclamo de minha mulher com Deus, porque tem hora que eu não sei se ele é meu pai ou ele é meu sogro. Então eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes sempre manda eu ter calma com ela, eu nunca tenho razão. Enquanto eu estou tomando banho, olha como é que as coisas, por isso que eu falo, recurso emocional. Eu estou ali, falando com Deus. Quando eu estou me enxugando, eu escutei uma voz oriunda da sala. E ela dizia assim, Cláudio, quer jantar? Eu não queria jantar, eu estava sem fome. Eu queria um pedido de perdão, de desculpas, que minha mulher não sabe fazer, porque ela não aprendeu a fazer. Esse não foi o modelo de sua escola de base, então ela não sabe. E eu falei, não respondi nada, eu estava com raiva, fiquei quieto. Naquela hora, como se Deus falasse comigo, meu filho, ela está te pedindo perdão. Eu falei, mas nem é assim que pede perdão. Perdão, nós confessa e alcança misericórdia. Então ela pede perdão e eu perdoo. Então por que ela não pede perdão? Porque se fosse eu pediria, meu filho sabe. E aí nitidamente Deus falou comigo, meu filho, ela pede perdão assim. O modelo dela é depois que faz a besteira, tenta te agradar ao máximo para consertar a besteira. Eu falei, mas isso não é pedir de perdão. E Deus falou comigo, é o modelo dela, ou é isso ou não é nada. Eu falei, então é isso. Entre nada e esse tipo de pedido, eu vou ficar com ele. Aí ela perguntou de novo, Cláudio, quer jantar? E eu falei, quero, querida. Passa um bife para mim, tá? Faz um arrozinho fresquinho, uma saladinha, frita uma batata. Também queria uma sobremesa e um suco. Porque eu estou muito ofendido, você está entendendo? Então eu estou... Porque, presta atenção, você vai precisar saber, ao longo da sua caminhada, que para você viver em família, custa emocionalmente. Você vai ter que aprender a lidar com as suas emoções para tolerar o comportamento dos seus pais, de seus avós, de seus filhos, de seu cônjuge, de seus parentes. É assim que funciona. Passou a circular também nas redes sociais uma mensagem do pastor Cláudio Duarte falando sobre o homem banana e as pessoas estão dizendo que é ele. Confira. O homem banana e a mulher abacaxi. Difícil de encontrar tal coisa, é ou não é? Mas de vez em quando aparece. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 16. Verso de número 24 ou 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, verso 29. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Acabe, filho de Uri, começou a reinar em Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Uri, sobre Israel, em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Uri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somente andar ele nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por si, ou por mulher, Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidrônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai,
Queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala conosco, Senhor. Usa-me como um canal de bênção, é o que eu te peço. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças. Que sejamos desafiados pelo poder da tua palavra nesta noite. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aqui começa toda a problemática. O casamento desse abençoado do Acabe com essa mulher sensacional chamada Jezabel. Um casamento equivocado, que não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Mas, já que nós vamos falar de um banana e um abacaxi, nós precisamos entender que nós estamos diante de duas pessoas mal resolvidas. Jezabel e Acabe são pessoas que têm problema com resolução pessoal. Esse é o grande desafio, né? O grande desafio hoje é sermos pessoas bem resolvidas. Os grandes conflitos que enfrentamos são com isso. Tem gente que pensa que Adão estava pedindo uma mulher para Deus. Onde está escrito isso? Que Adão falou: Senhor, fico eu olhando o touro com a vaca, o leão com a leoa, o leitão com a leitoa, eu aqui fico sozinho, sim. Puxa vida, estou muito infeliz. A infelicidade nem existia. O cara está no Éden. É ou não é? Adão era um cara resolvidão, feliz da vida. A ideia não veio de Adão. Não, Deus é que olhou e disse: Adão, tu é muito feliz. Você é feliz demais, Adão. Adão, a sua felicidade me incomoda, Adão. Eu preciso fazer alguma coisa para atrapalhar esse negócio. Não é nada disso. O que eu quero que você entenda é que Adão era alguém bem resolvido. E Eva não entra em cena para fazer Adão feliz. Eva entra em cena para que Adão compartilhe com ela a sua felicidade. Esse é o grande desafio. É ou não é? Pessoas bem resolvidas, bem decididas, que tomem suas decisões corretamente pautadas na palavra do Senhor. Hoje eu vou falar um pouco de homem banana, porque está assim, ó. Assim, ó. E pior, está ruim até de achar homem banana. Porque homem está igual o mico, leão dourado, para ver só em cativeiro. Essa espécie está em extinção. É ou não é? O camarada era um cara mal resolvido, que casou com uma mulher mal resolvida, e deu no que deu. Tanto casamento bom para a gente falar: Isaac e Rebeca, José e a Maria, Abraão e Sara, e me joga essa bomba na mão. É ou não é? Deus, é por isso que eu falo que Deus, eu estava brincando aqui com o Max, Deus é bem humorado, depois o pessoal fala que eu que sou engraçado. Não, Deus tem umas coisas, gente, sensacional. Isso reflete muito em Jesus. O humor de Jesus era algo fascinante. É ou não é? Você vê, o dia que chegaram para prendê-lo, o que ele perguntou? A quem vocês estão procurando? Ele está de brincadeira, é ou não é verdade? Não, ele está brincando. O clima era tenso. A confusão está instaurada. Os guardas chegam, ele... Vocês estão procurando quem? Posso ajudar? É ou não é verdade? Ele só podia estar brincando. O dia que o cego desesperadamente gritam: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Quando chega, Jesus faz uma pergunta dificílima: o que queres que eu te faça? Tá brincando, não tá? O cego ia falar: sabe o que eu estou querendo? Um cão guia. É isso que eu estou querendo, um cão guia. Só entendo se eu providenciar e num canil para mim. Gente, então eu aprendi que nessa vida nós temos que transformar desgraça em graça, transformar impacto em impulso. E isso é impossível de se fazer sozinho, mas a graça do Senhor nosso Deus nos fortalece. Amém? Então vamos olhar este casal aqui, que eu só estou contando essas histórias para me acalmar. Mas preste atenção. Acabe tem uma coisa muito ruim. Ele tem um pai ruim. Se você está com sua Bíblia aberta, preste atenção. Capítulo 16, versículo de número 25 diz assim: fez Omri o que era mal perante o Senhor, fez pior do que todos os que foram antes. Veja o versículo 30.
fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. O cara foi pior que o pai dele. O pai já não prestava. É ou não é? E aqui nós vemos uma coisa muito importante que eu quero trabalhar com vocês, de um homem banana. Sabe o que é? Para mim, banana é aquele que se torna um produto do meio. Acabe cresceu vendo derrota, cresceu vendo humilhação, cresceu vendo desgraça, mas a decisão era dele, porque Deus sempre esteve presente. E não interessa o que gire ao seu redor, você tem o poder de decisão se você quer para a sua vida vitória ou derrota. Deus te dá essa liberdade. Eu estou no meio dessa situação, nossa, eu vivia, eu cresci. Meu irmão, não interessa onde você viveu, nem você cresceu. Não interessa, meu irmão, quem foram os seus pais. Meu pai casou 8 vezes. Eu sou filho do 2º casamento. Falei, não quero isso para mim não. Cresci vendo aquilo, mudando de um lado para o outro. Papai, só casando, só relacionamento. Eu olhei e falei, não quero isso para mim, não. Vou casar com a mulher só, vou fazer 20 anos. O preço é alto. Mas graças a Deus eu me mantenho firme. Quero ir com ela, uma só, até que a morte nos separe, de preferência com a morte dela, não é verdade? Mas pelo menos eu quero ir até o finalzinho, não é? Isso é um grande desafio. Então preste atenção, hoje, o objetivo maligno, a estrutura, sabe o que é? É corromper a nossa casa, é corromper os nossos valores, não é? É colocar na nossa mente, o quê? Injustiça, adultério, corrupção. Isso é o que nós vemos ao nosso redor, é este o ambiente que nós circulamos, é por esse caminho que nós andamos no nosso cotidiano. Mas nós temos que manter um posicionamento, meu irmão. Eu não vou me corromper, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido, meu irmão. Você precisa tomar um posicionamento, não é? Ter força, não, a minha posição, eu não negocio, eu não abro concessão, não. Tudo bem que Acabe viu e cresceu no meio de tudo aquilo, mas isso não significa que ele tem que seguir os padrões. Isso não significa que ele tem que deixar com que a circunstância, crie um uniforme para ele, uma estrutura, já que todo mundo faz, não. Homem, Davi disse uma coisa para Salomão antes de morrer: meu filho, tema a Deus e seja homem. Hoje está faltando homem. Que tipo de homem? Homem carinhoso. Vídeo